Dá uma enroladinha aqui. Gente, eu fiquei de fazer hoje um comentário sobre uma carta aberta que foi escrita para o Bill Gates. Ontem eu conversei um pouquinho sobre a necessidade e a subversividade presente nos sonhos, que a gente precisa poder sonhar para materializar novas alternativas viáveis com base no que é importante para a população, para a autonomia, para a resiliência da população. 50 organizações dedicadas à justiça e à soberania alimentar no mundo todo escreveram então uma carta aberta para o Bill Gates. O recado é bem simples. Não existe uma falta de inovação no campo da agricultura e, portanto, ele deve sair de fininho e deixar o continente africano sossegado. Eu vou fazer essa leitura para vocês e eu vou entrecortar a leitura com alguns comentários para a gente entender o seguinte. Existem visões para o mundo hoje em guerra. A gente tem... Oh, que legal. Obrigado, viu, gente? Tem um pessoal comentando aqui e dando um oi aqui para mim aqui. Obrigado. Então vamos lá. Ontem a gente conversou sobre a necessidade de ter visões claras sobre o tipo de futuro que a gente quer, né? Sobre a necessidade de sonhar, sobre o quão subversivo é o poder de sonhar novas realidades. Realidades em que a gente tenha autonomia, que a gente tenha resiliência e que as decisões sejam tomadas dentro de um contexto que assegure ao mesmo tempo as dimensões sociais, a nossa qualidade de vida, a nossa dignidade, que assegurem também a dimensão ecológica, que as nossas atividades econômicas sejam capazes de regenerar a biocapacidade dos lugares onde a gente se viabiliza e que regenerem também a economia local. Então, muito oportunamente, ontem, depois que eu fechei com vocês, eu recebi essa carta que foi publicada no dia 11 desse mês e foi assinada por 50 organizações, africanas, do continente africano, em nome da agricultura do continente. Então, a carta publicada pela Community Alliance for Global Justice, AgriWatch, Alliance for Food Sovereignty in Africa, no dia 10 de novembro de 2022. Eu fiz uma tradução livre, depois eu vou jogar no site para vocês. Quem não acompanha no site, vai no site euricoviana.com.br, se inscreve também na Mala Direta, para a gente conseguir criar redundância na nossa comunicação, caso tenhamos algum problema com o tipo de conteúdo que a gente vem abordando, né? Então vamos lá. Uma carta aberta para Bill Gates sobre alimentação, produção e África. Nós, 50 organizações dedicadas à justiça e soberania alimentar no mundo todo, gostaríamos que você soubesse que não existe escassez de soluções e inovações práticas vindas de produtores e produtoras rurais e organizações africanas. Nós te convidamos a recuar para aprender com quem está no campo. Uma carta. Querido Bill Gates, recentemente você apareceu comentando sobre a situação global da agricultura e insegurança alimentar em uma coluna do David Wallace Wells no New York Times e também em um artigo no Associated Press. Em ambos os artigos, você faz uma série de afirmações que são imprecisas e precisam ser contestadas. Ambas as peças admitem que o mundo atualmente produz alimento suficiente para alimentar adequadamente todos os habitantes da Terra. Mas você continua a diagnosticar erroneamente o problema como relacionado à baixa produtividade. Não precisamos aumentar tanto a produção, mas o que precisamos é garantir um acesso mais equitativo aos alimentos. Além disso, há 4 distorções específicas nessas peças que devem ser abordadas e nós colocamos elas aqui. Primeiro, a suposta necessidade de crédito para fertilizantes e fertilizantes mais baratos, para garantir a produtividade agrícola. Segundo, a ideia de que a Revolução Verde, de meados do século XX, precisa ser replicada agora para enfrentarmos a fome. Terceiro, a ideia de que sementes melhores, muitas vezes produzidas por grandes corporações, são necessárias para lidar com a mudança climática. Quarto, sua sugestão de que, se as pessoas tiverem soluções que não sejam cantar kumbaya, aqui o que ele quer dizer é que se as pessoas têm alguma solução que não seja riporonga, que não seja alternativa no sentido pejorativo do termo, que ele
estaria feliz em investir nessas soluções. Mentira, né? Então vamos lá, a carta. Primeiro, os fertilizantes sintéticos contribuem com 2% das emissões totais de gases de efeito estufa e são a principal fonte de emissões de dióxido nitroso. A produção de fertilizantes nitrogenados requer de 3 a 5% do gás fóssil do mundo. Eles também tornam os agricultores e as nações importadoras dependentes de preços voláteis nos mercados internacionais e são uma das principais causas do aumento dos preços nos alimentos globalmente. No entanto, você afirma que ainda mais fertilizantes são necessários para aumentar a produtividade agrícola e combater a fome. Fertilizantes sintéticos, tóxicos e prejudiciais não são um caminho viável a seguir. Empresas, organizações agrícolas na África e outros lugares já vêm desenvolvendo biofertilizantes feitos de compostos estercos cinzas e biopesticidas feitos de compostos botânicos como óleo de ninho ou alho. Esses produtos podem ser fabricados localmente, evitando assim a dependência e a volatilidade dos preços, e podem ser cada vez mais ampliados e comercializados, podem ser escalonáveis, né? Em segundo lugar, a Revolução Verde estava longe de ser um sucesso retumbante. Embora tenha desempenhado algum papel no aumento dos rendimentos das culturas de cereais no México, na Índia e em outros lugares entre as décadas de 1940 e 1960, fez muito pouco para reduzir o número de pessoas famintas no mundo ou para garantir o acesso equitativo e suficiente aos alimentos. Também veio uma série de outros problemas, desde questões ecológicas, como a degradação do solo a longo prazo, até questões socioeconômicas, como o aumento da desigualdade e do endividamento, que tem sido um dos principais contribuintes para a epidemia de suicídios de agricultores na Índia. Seu apoio inquestionável a uma nova Revolução Verde demonstra ignorância deliberada sobre a história e sobre as causas profundas da fome, que são, em geral, sobre arranjos políticos e econômicos, e o que o economista Amartya Sen notoriamente se referiu como direitos, não sobre a falta global de alimentos. Ele está fazendo uma referência a um economista que coloca a alimentação como um direito inalienável, né? Em terceiro lugar, as sementes resilientes ao clima já existem e estão sendo desenvolvidas pelos agricultores e comercializadas através de mercados informais de semente. O sorgo, que você promove em sua entrevista como uma chamada cultura órfã, está entre essas culturas já estabelecidas e adaptadas ao clima. Você observa que a maioria dos investimentos tem sido em milho e arroz, e em vez de em cereais adaptados localmente e nutritivos como o sorgo. No entanto, a AGRA, Aliança para uma Revolução Verde na África, que a sua fundação, a Fundação Bill e Melinda Gates, criou e financiou, tem estado entre as instituições que se concentraram desproporcionalmente no milho e no arroz. Em outras palavras, você é parte da criação do próprio problema que você nomeia. A iniciativa AGRA, que sua fundação continua a financiar, também promoveu uma legislação restritiva de sementes que limita e restringe a inovação de culturas a laboratórios e empresas com bons recursos. Essas iniciativas não aumentam a inovação generalizada, mas contribuem para a privatização e consolidação de monopólios corporativos sobre o desenvolvimento de sementes e os mercados de sementes. Por fim, sua afirmação de que os críticos da sua abordagem estão simplesmente cantando kumbaya, ou seja, que os críticos da abordagem do Bill Gates são pessoas que são alternativos, sem noção, sem nenhum pragmatismo, né? Então, finalmente, sua afirmação de que os críticos de sua abordagem estão simplesmente cantando kumbaya ao invés de desenvolver soluções significativas e financiáveis é extremamente desrespeitosa e desdenhosa. Já existem muitas propostas e projetos tangíveis e em andamento que trabalham para aumentar a produtividade e a segurança alimentar, desde instalações de fabricação de biofertilizantes e pesticidas até programas de treinamento de agricultores agroecológicos, experimentação de novas técnicas de manejo de água e solo, sistemas agrícolas de baixo insumo e espécies de plantas que repelem as pragas naturalmente. O que você está fazendo aqui é um gaslighting, enganar, né? Fazer com que as pessoas se sintam. O gaslighting é uma expressão do inglês, mas ele é usado no sentido de fazer com que as pessoas se sintam inseguras com a própria leitura da realidade. O que você está fazendo aqui é um gaslighting, apresentando soluções práticas, contínuas e lideradas por agricultores, como de alguma forma fantasiosa ou ridículas, enquanto apresenta suas próprias abordagens preferidas como pragmáticas. No entanto, são suas soluções preferidas de alta tecnologia, incluindo engenharia genética, novas tecnologias de reprodução
e agora a agricultura digital, que de fato falham consistentemente em reduzir a fome ou aumentar o acesso aos alimentos como prometido. Em alguns casos, as soluções apresentadas são soluções apresentadas para o aquecimento, as mudanças climáticas, e na verdade elas contribuem para os processos biofísicos que levam ao problema. Então, por exemplo, uma agricultura ou fertilizantes baseados em combustíveis fósseis e mais estruturas dependentes dos combustíveis fósseis para transportar, né? Essa agricultura industrial usa muito transporte, muito maquinário. Vamos ver aqui. Em ambos os artigos, você simplifica radicalmente questões complexas de maneiras que justificam sua própria abordagem e intervenções. Você observa no editorial do New York Times que a África, com os menores custos de mão de obra e terra, deve ser um exportador líquido de produtos agrícolas. Você explica que a razão pela qual não é a sua produtividade é muito menor do que os países ricos e você simplesmente não tem a infraestrutura. No entanto, os custos da terra e da mão de obra, bem como as infraestruturas, são social e politicamente produzidos. A África é, de fato, altamente produtiva. É só que os lucros são realizados em outro lugar, são percebidos em outro lugar. Através da colonização, do neoliberalismo, das armadilhas da dívida e de outras formas de pilhagem legalizada, vidas, ambientes e corpos africanos foram desvalorizados e transformados em mercadorias pelo benefício do lucro de outros. As infraestruturas foram concebidas para canalizar essas mercadorias para fora do próprio continente. A África não é autossuficiente em cereais porque seus setores agrícolas, de mineração e outros setores intensivos em recursos foram estruturados de maneiras voltadas para servir os mercados coloniais e, em seguida, internacionais, ao invés dos próprios povos africanos. Embora você certamente não seja responsável por tudo isso, você e sua fundação estão exacerbando alguns desses problemas por meio de uma abordagem muito privatizada, baseada no lucro e corporativo da agricultura. Não faltam soluções práticas e inovações por parte de agricultores e organizações africanas. Convidamos você a dar um passo atrás e a aprender com aqueles que estão no terreno. Ao mesmo tempo, convidamos os meios de comunicação de alto perfil, no caso que ele está falando aqui da grande mídia, né, da mídia corporativa, a serem mais cautelosos sobre o empréstimo de credibilidade às suposições falhas, à arrogância e à ignorância de um homem branco rico às custas de pessoas e comunidades que estão vivendo e se adaptando a essas realidades enquanto falamos. Bom, vamos fazer um comentário aqui. Se vocês tiverem perguntas, gente, quiserem fazer comentários, vocês vão jogando na caixinha que, na medida do possível, eu vou responder. Vamos lá. O primeiro comentário é o seguinte. O que está sendo defendido é uma visão de mundo onde a agricultura ela é completamente centralizada nas mãos de corporações e de pessoas com muito poder. Isso já é o que acontece. O Bill Gates ele é um dos grandes investidores nas sementes transgênicas, ele é um dos grandes investidores por trás de corporações que fazem o monopólio das sementes, e ele é um monopolista, né? Quando ele atua, por exemplo, no setor tecnológico, ele é um monopolista. Quando ele atua no setor farmacêutico, ele é um monopolista. Quando ele atua na agricultura, ele é um monopolista. Qual o problema que a gente tem aqui? A gente tem uma pessoa extremamente enviesada para soluções tecnológicas, com pouca ou nenhuma alfabetização ecológica, tentando impor aos territórios do continente africano, e faz a mesma coisa com a América Latina e Central, soluções industrializadas, digitalizadas, técnicas em agricultura de alta precisão, que aumenta a vulnerabilidade e a dependência dos agricultores e das agricultoras. Então, isso é uma das visões de mundo que está sendo divulgada e está sendo, enfim, implementada com uma força muito grande de capital por trás. Do outro lado, a gente tem, na verdade, as pessoas que realmente detêm o conhecimento e as práticas para resolver isso. De modo geral, globalmente falando, a agricultura familiar ocupa em torno de 25% a 30% do território produtivo, mas ela produz mais de 70% do alimento do mundo. Isso não é tudo agroecológico, é uma minoria que é agroecológico, mas a possibilidade que a gente tem de propriedades de pequena escala, que produzem em policultura, um alimento nutritivo, sem veneno, que não poluem a água, que regeneram o solo enquanto produzem esse alimento, terem escala
em rede é muito maior e muito mais saudável do que soluções industrializadas e centralizadoras. Qual que é a questão aqui? A gente não tem muita noção disso, mas as soluções que são apresentadas pela agricultura de precisão são soluções tecnológicas, elas são do âmbito do complicado. A natureza, os ecossistemas, os agroecossistemas, as economias locais, as organizações humanas e tudo que a gente administra, tudo que a gente maneja, tudo que a gente gerencia são do âmbito do complexo. É tão comum a gente tentar importar uma solução tecnológica para as coisas que são do âmbito do complexo que o campo acadêmico que estuda isso, do pensamento sistêmico, diz que existe uma lei das consequências indesejadas. Então, toda vez que a gente tem uma decisão que ela precisa resolver um problema, uma necessidade ou um desejo, no caso aqui a gente está lidando com uma necessidade, a produção de alimentos. Se a gente não assegura ao mesmo tempo, não cria um contexto para assegurar no mesmo tempo as questões ecológicas, as questões sociais e as questões econômicas, o suprir dessa necessidade vai gerar várias consequências indesejadas. Então hoje a gente colhe as consequências indesejadas da Revolução Verde do século passado. A depressão do solo, as monoculturas, a poluição dos lençóis freáticos, das águas subterrâneas. Então a gente tem uma série de questões que a gente vive hoje que estão diretamente relacionadas com a agricultura, com o modelo industrial de agricultura, que é uma das coisas mais poluentes e mais degradantes que a gente tem hoje funcionando. A gente conversou um pouquinho na interação anterior sobre o porquê que as pessoas não se mobilizam, porquê que as pessoas não buscam fazer alguma coisa. Grande parte da população não tem o básico garantido para poder pensar nisso. As pessoas que já têm o básico garantido estão sendo alienadas e não têm uma consciência, não têm alfabetização ecológica, não têm uma consciência de que elas estão trocando sua autonomia, sua liberdade, sua saúde, sua privacidade por comodidades. Essa é a situação que a gente vive hoje. Então, a gente precisa fazer aí eu conversei um pouquinho também na interação anterior sobre alguns princípios de dominação do neoliberalismo, né? O Henry Kissinger ele falava que quem domina o suprimento de alimentos domina as pessoas, quem domina o suprimento energético domina os continentes e quem domina o suprimento, quem domina a economia domina o mundo. Então esses três eixos que são o alimento, a energia e a economia, a gente deve usá-los para construir autonomia, para construir resiliência e para construir possibilidades de construção de outros futuros. Foi o tema da interação anterior. Então hoje eu trouxe para vocês que a gente sonharia juntos e apresentaria soluções para a agricultura. Nós precisamos de uma agricultura que, ao se viabilizar, ela garanta a cultura local, que ela não pode submeter o campo à função única de produzir alimento para a cidade. É um reducionismo, a gente pega o campo e trata ele como se ele fosse uma esteira de fábrica, né? Um reducionismo muito grande. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente também precisa entender o seguinte: a Revolução Verde ela não foi sobre produzir alimento. A gente precisa entender que a gente precisa observar o resultado das coisas e avaliar pelo resultado e não necessariamente pelo discurso do porquê essas coisas foram implementadas. Então a Revolução Verde ela diz que foi implementada para acabar com o problema da fome. Isso nunca aconteceu. A gente hoje tem em torno de 820 milhões de pessoas passando fome no mundo hoje. Então, se aquele era um modelo para acabar com a fome, não deu certo. Então, um modelo ainda mais tecnologizado, ainda mais centralizador, ainda mais industrializado, provavelmente vai gerar o mesmo resultado, que é mais fome. Como é que a gente aborda isso de outra maneira? A gente precisa de um contexto, que é o que eu falei novamente, e a gente precisa entender o seguinte: a Revolução Verde não foi sobre a produção de alimentos, ela foi sobre transformar o território, que pela visão da economia tradicional é simplesmente um espaço a ser conquistado, em uma plataforma de escoamento de produtos petroquímicos e de mineração. A Revolução Verde e a agricultura industrial é sobre a transformação do território em uma plataforma de escoamento de petroquímicos e subprodutos da mineração. Quando a gente entende isso, a gente entende o que está acontecendo agora. Por que eu digo isso? Naquele momento,
era muito vantajoso para as elites financeiras transformar o território em uma plataforma de escoamento para as indústrias petroquímicas e de mineração. No momento atual, se faz necessário um controle muito grande da energia que ainda está disponível, porque nós vivemos um decrescimento energético. Nós entramos num período com cada vez menos energia de combustíveis fósseis disponível. E praticamente toda a nossa economia é movimentada pelo combustível fóssil. Então hoje se faz mais útil para essas mesmas elites financeiras um controle maior do campo, com menos pessoas, com mais tecnologia, para que eles possam ter ainda mais controle sobre a energia restante. Então essa é a realidade que a gente tem hoje. Se tem uma coisa que talvez eu gostaria que vocês guardassem né, a agricultura industrial não é sobre a produção de alimentos, ela é uma plataforma de escoamento para as indústrias petroquímicas. A construção civil não é sobre a construção de edificações e lares dignos para as pessoas, mas ela é sobre uma plataforma de escoamento para as petroquímicas e mineradoras. E o sistema bancário não é sobre promover um sistema de troca. Do jeito que ele foi montado, ele é um sistema que foi montado para promover a centralização dos recursos financeiros. Né? As farmacêuticas também não são sobre promoção de saúde, elas são sobre transformar o corpo humano numa plataforma de escoamento para produtos petroquímicos. Então isso é muito importante. De novo, se você tem um interesse de lidar... Deixa eu ver isso aqui. Alguém chamou aqui para entrar, provavelmente sem querer. Se você tem um interesse em entender como que funciona um modelo de gestão, uma tomada de decisão que pode pegar, entender a dimensão do complicado, a dimensão do complexo, criar um contexto para a produção, seja ela agrícola, seja ela urbana, eu ofereço para vocês o meu curso, que é o curso de Gestão de Impacto Positivo. Eu lido muito com isso, a origem do porquê que a gente toma decisão, por que a gente não desenvolve indicadores e métricas sociais e ambientais, como que a gente pode fazer para desenvolver esses indicadores e como que a gente pode fazer para fazer uma leitura dessas notícias, fazer uma leitura do mundo atual, levando em conta as dimensões ecológicas e sociais, tanto quanto as econômicas. Então eu fiz um lançamento do curso, né, e muitas pessoas ficaram de fora, perderam a data, e aí eu fiz um rearranjo, que é assim, quem fizer a inscrição até o dia 30, vai receber o curso Transição Ecológica nas Cidades. Então você faz a matrícula por Gestão e Impacto Positivo e você ganha o Transição Ecológica nas Cidades. Esses dois cursos juntos, eles abordam muito bem esse eixo de leitura que eu estou fazendo dessas notícias comentadas nos últimos dias. A gente precisa desenvolver autonomia nas 5 áreas essenciais do nosso viver: moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. A gente precisa entender os eixos de dominação da economia atual, que tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis e dependentes das soluções. Eles criam os problemas e eles mesmos apresentam as soluções, como é o caso do Bill Gates né? Ele é um dos grandes causadores, né? O modelo industrial é um dos grandes causadores das mudanças climáticas, e o que ele oferece de solução é menos autonomia para as pessoas e mais centralização de poder para ele. Né? Então, assim, as chances disso trazerem, desse tipo de solução trazer mais consequências desejadas é muito grande. Então, nesse sentido, de novo, quem está afim de tocar uma vida, um empreendimento, que assegure ao mesmo tempo, no mesmo patamar de importância, as camadas sociais, ecológicas e econômicas do seu viver, até o dia 30, quem participar do curso vai ganhar uma transição ecológica nas cidades, e tem 20% no grupo de mentoria. O grupo de mentoria corre por 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. A gente vai fazer 2 reuniões mensais para as pessoas tirarem dúvidas e alinhar o seu contexto de tomada de decisão, alinhar o seu modelo de gestão e alinhar suas métricas e seus indicadores para viver uma transição e para não ser enganado pelo marketing verde. É inegável que a gente tem mudanças climáticas, que a gente tem perda de biodiversidade em função da industrialização da sociedade como um todo. A questão é, as soluções que estão sendo apresentadas estão vindo de cima para baixo por organizações que não foram votadas, que não têm representatividade popular, e muitas dessas soluções, ao invés de dar mais autonomia e resiliência para a população, deixam a população cada vez mais vulnerável, mais dependente, e terceirizam para a população a pressão de resolver problemas que foram criados pelo modelo industrial e não pela população em si. Conto com vocês até o dia 30, não percam. Durante essa semana toda eu vou fazer notícias comentadas, enfim, vou trazer temas como este de hoje. Vocês podem perguntar, podem participar, podem sugerir, tanto pela mala direta, pelos comentários do YouTube ou então pelos comentários do Instagram.
Valeu, gente. Abraço.